tudo bom? Bom, vamos de parte 2 para falar de interpretação radiográfica agora, voltado aí à questão de problemas, né, odontológicos, e aí basicamente a gente vai falar sobre lesão de cárie, e depois a gente fala um pouquinho sobre materiais restauradores e alguns envolvidos em alguns tipos de tratamentos odontológicos, tá bom? É um pouco do que a gente vai falar agora. Bom, gente, para começar, a gente vai falar da lesão de cárie, né? Então, você tem lá um caso de um paciente com uma lesão de cárie, e agora, né? Como é que você avalia isso radiograficamente? Qual é o aspecto dessa lesão? Vamos ver. Trouxe uma definição aqui muito rápida, muito sucinta, tá? Só para a gente mesmo apresentar aí a cárie e lembrar que ela é um processo, né, que é resultante de uma interação entre o biofilme e a placa, o biofilme da placa com os tecidos dentários duros. Então, a interação do biofilme com o esmalte, por exemplo, ali do dente, vai gerar uma lesão de cárie, né? Pode gerar uma lesão de cárie. Essas lesões, elas são visualizadas radiograficamente como áreas radiolúcidas, não é isso? Então, a lesão de cárie, ela vai ter um aspecto radiográfico radiolúcido e ela pode apresentar diferentes formas em coroas e nos colos dentários. Então, duas informações importantes. A lesão de cárie vai ser radiolúcida e ela pode ter diferentes formatos. Anota isso aí. Aqui eu coloquei uma imagem só mesmo para ilustrar essa questão do processo, né, da lesão de cárie acontecendo aqui em esmalte. E aqui a gente tem uma imagem, né, de um dente com uma lesão de cárie em face oclusal. Observem também que em algumas situações vocês clinicamente vão avaliar ali aquela lesão de cárie, vão observar o seu aspecto, principalmente em face oclusal, observar ali que ela não é muito profunda e muitas vezes já definir ali a forma de tratar aquela lesão. Em outras situações, e na maior parte delas, acredito, vocês vão precisar associar a avaliação clínica com a avaliação radiográfica. Então, será que essa lesão está muito profunda? Esse paciente está queixando ali de sensibilidade? Será que essa lesão já atingiu a polpa? E isso você vai conseguir avaliar com mais detalhe na radiografia. E o processo da lesão de cárie, eu coloquei esse fluxograma mostrando, né, que ele vai começar lá com a interação inicial do biofilme com o dente, podendo gerar uma desmineralização da superfície dentária. E isso gera o quê? Uma perda de densidade, então aquela quantidade de tecido que existia deixa de existir, porque a lesão de cárie está destruindo aquele tecido duro. Consequentemente, se minha densidade do material diminuiu, minha quantidade de material diminuiu, essa densidade, fez com que o poder de penetração do raio-x fosse maior naquela estrutura. Porque tudo que eu tinha antes eu já não tenho mais. Todo esmalte que existia, ele já não existe mais. Se eu tenho um menor poder de absorção, significa que, se eu tenho menor quantidade de densidade, significa que eu tenho maior poder de penetração do feixe de raio-x. Se tem maior facilidade desse feixe de raio-x penetrar naquela estrutura, significa que a imagem resultante será uma imagem radiolúcida. Dessa forma, a lesão de cárie sempre vai ter o aspecto de imagem radiolúcida. Aqui eu trouxe, né, duas radiografias interproximais, porque para quem não lembra, a técnica interproximal é a mais indicada para avaliação de lesão de cárie. E aqui a gente tem, olha, uma lesão de cárie extensa, né, nessa região oclusal aqui, né, envolvendo também a porção mesial aqui desse premolar, e outra lesão de cárie também extensa ali em um molar inferior. Então, a gente tem ali o aspecto que identifica essa lesão de cárie, uma imagem radiolúcida localizada ali nas coroas dentárias. Aqui também tem, olha, nesse pré-molarzinho inferior, a gente faz essa identificação aqui também. Classificação das cáries nas radiografias. Se vocês já estão pegando lá dentística, estão vivenciando o pré-clínico de dentística, vocês já têm um conhecimento de lesão de cárie, né, sobre classificação das restaurações. E aqui eu vou falar um pouco dessas questões relacionadas ao exame radiográfico, né, quando a gente identifica cada uma dessas lesões. Aqui a gente pode encontrar cáries proximais, cáries oclusais,
Cáries vestibulares ou localizadas pela lingual, né? Aquela cárie que está ali próxima ao colo do dente, tanto pode acontecer por vestibular ou por lingual. A cárie oculta, aqui entra uma aplicação grande da radiografia, né? Para elucidar se realmente essa cárie existe. Então, você tem ali um recobrimento ainda de tecido duro, mas por dentro dos tecidos você pode ter uma lesão de cárie se desenvolvendo, que é chamada de cárie oculta. As cáries radiculares, que vão surgir sobre região de cemento, e as cáries secundárias, resultantes ali de um tratamento restaurador prévio, que, por consequência, resultou numa região de uma subsequente lesão de cárie. Então, você chamaria ele de uma cárie recorrente ou também chamada de cárie secundária. Vou ilustrar um pouco, vou mostrar imagens radiográficas de cada um desses tipos. Aqui, para começar, a gente tem a cárie proximal, confinada só ao nível ali de esmalte. Então, observe, aqui a gente tem um diagrama, né, uma imagem ilustrativa, para mostrar que é uma cárie muito inicial, uma cárie incipiente em esmalte. E aqui eu tenho essa cárie aparecendo pra gente na imagem radiográfica. Eu tenho ela aqui, ó, muito pequenininha ainda, em esmalte. Olha essa outra radiografia aqui, olha essas interproximais desses prés. Aqui ela tá aumentada, olha aqui. Olha essa. Que inclusive tem aqui também, né, na distal. Olha ela aumentada aqui e olha a distal aqui também. Tá? Então, aqui seriam exemplos pra gente de cáries interproximais em esmalte. A gente pode ter agora uma lesão de cárie que avançou já por todo o esmalte e chegou ao nível da junção amelo-dentinária, aquela lesão que está ocupando toda uma faixa do esmalte aqui. Na imagem, a gente tem uma lesão desse aspecto, imagem radiolúcida em esmalte, atingindo a região de junção amelo-dentinária. Posso ter também a cárie que já avançou do esmalte e chegou em dentina. Então, a gente tem uma cárie estendida até o tecido da dentina. Aqui, olha, esmalte todo e já chegou também em dentina. Outra situação aqui seria aquela cárie oclusal, que já está em dentina, mas você não tem evidência nenhuma em esmalte. É a nossa cárie oculta nessa situação aqui. Então, meu esmalte ele se encontra íntegro, porém, na parte inferior a ele, na dentina, eu já tenho uma imagem radiolúcida. Então, significa aqui pra gente uma lesão que não destruiu o esmalte, mas já tem destruição de dentina. Então, a cárie oculta, que a gente pode ter uma dificuldade, né, de identificá-la clinicamente, mas o radiográfico vai nos auxiliar. As cáries vestibulares ou linguais é aquela que vai aparecer pra gente na face livre ali, né? Ou por vestibular ou pela face lingual. E aqui, olha, tem um esquema representando um pouco dessa lesão. Geralmente, a gente vai encontrar ela ali próxima ao colo do dente. E aqui a gente tem uma imagem, olha, a imagem radiolúcida aparecendo aqui. Na radiografia, eu não tenho como saber se essa cárie está por vestibular ou está por lingual, por conta daquela limitação que a gente viu da imagem bidimensional, né? Ela gera ali uma sobreposição. Para avaliar a localização dessa cárie, desse tipo de lesão de cárie, eu precisaria aí do exame clínico, o exame intraoral, para fechar aí a localização dessa lesão, tá? Aqui um exemplo desse tipo de lesão de cárie que vocês vão trabalhar aí na dentística, mas a gente tem aqui uma cárie nessa região aqui vestibular. Aqui acho que ela já está mais chegando lá para a raiz, né? Ela já tem uma cárie aqui para virar uma cárie radicular, mas a ideia mesmo é que vocês percebam que é uma cárie que vai aparecer ou por vestibular ou na lingual ali do dente. E as cáries radiculares, elas vão aparecer na região de raiz, então vão acometer ali a região do cemento radicular. Observem aqui na imagem o que eu tenho, né? Esse caso aqui acaba virando também já aqui uma cárie recorrente, né, aqui embaixo, mas aqui, olha, tem uma cárie radicular. Ela já foi além da coroa e já está atingindo a raiz do dente, já pegou uma parte do cemento aqui que recobre a raiz, então uma cárie radicular. E aqui as cáries secundárias ou recorrentes são aquelas cáries que vão aparecer associadas a uma restauração pré-existente.
Daí, observe, a gente tem uma restauração aqui e abaixo dela a gente tem uma imagem radiolúcida, que a gente vai caracterizar como uma cárie do tipo secundária. Queria agora pontuar para vocês uma característica que pode ser observada nas imagens radiográficas e que podem se assemelhar com a lesão de cárie, mas não é lesão de cárie. Então, não confundam, não fiquem loucos aí agora. Cárie é uma coisa e burnout é outra. O burnout, não sei se alguém já ouviu falar nesse nome, mas ele também está associado ao nome de uma síndrome relacionada ao pessoal do trabalho, né? Então, até a depender de uma carga de estresse associada a algum tipo de atividade, melhor dizendo. Até o estudante, ele pode ser caracterizado como uma pessoa com burnout. Então, é um excesso de trabalho que gera um estresse, e aí tem uma linha de pesquisa sobre isso, que é uma questão clínica que é observada. Mas o que eu quero falar não é esse burnout, tá bom? Só se para alguém já ouviu falar, não é isso do que eu tô conversando agora. O burnout pra gente aqui é uma questão de uma imagem que pode aparecer na nossa radiografia e que vai se assemelhar à imagem de uma lesão de cárie, porém não é uma lesão de cárie. E o que é então o tal do burnout? São áreas o que? Radiolúcidas. A cárie como é, gente? Radiolúcida. O burnout como é? Radiolúcido. Então, tem essa semelhança no aspecto radiográfico. Porém, o burnout, olha, ele tem mais ou menos a ideia de um aspecto triangular, bem definido, localizado na região interproximal, entre a crista óssea e o esmalte. Então, ele sempre vai aparecer nas interproximais, próximo à região de crista óssea do dente ali, né, entre um dente e o outro. Provocado por quê? Porque surge o burnout? Por conta da anatomia do dente, com o decréscimo de absorção do raio-x na parte do colo. Quando a gente estuda anatomia, a gente vê que a região do colo a gente vai ter um estreitamento em relação à parte mais superior daquele dente. Então, o feixe de raio-x naquele ponto ali, ele pode gerar essa imagem, que vai gerar uma imagem radiolúcida sobre a região de colo dentário, próximo ali à região de crista óssea. Essa imagem simplesmente é uma ocorrência por conta da exposição ao feixe de raio-x, mas não tem relação nenhuma com desmineralização da região, com lesão de cárie presente. E também não é nenhum tipo de patologia. É simplesmente um defeito que pode aparecer na nossa imagem radiográfica por conta da exposição ao feixe de raio-x. Aqui eu coloquei algumas imagens, vejam só, olha, eu tenho aqui um caso de burnout. Eu tenho uma imagem radiolúcida, ela tem mais ou menos essa ideia triangular aqui, olha, na região aqui mais cervical do dente. Aqui também uma outra situação, você tem, olha, um burnout aqui, olha a crista óssea, olha aqui a região que está sendo acometida. Aqui também. Ele vai ter esse aspecto, ó, gente, como se fosse uma ideia do triângulo, ó, a parte, né, mais aguda do triângulo para cá e a base dele voltado aqui para a região mais externa. Então, isso aqui caracteriza para a gente o burnout, tá? Na imagem radiográfica. Então, fiquem bem atentos a isso, para não confundirmos com lesão de cárie. E a diferença, né, de cárie e material restaurador radiolúcido. Então, são duas situações. A gente tem que ter cuidado para não confundir cárie com burnout e não confundir cárie com material restaurador radiolúcido, que para a gente ali pode ser uma resina, né, uma resina composta. Então, para identificar se é cárie ou se é material restaurador, é importante observar as bordas da imagem radiográfica que a gente está avaliando. Então, como é que está o contorno daquela região? Se temos bordas regulares, é sugestivo da presença de material restaurador naquele espaço. Se as bordas são irregulares, se não tem um contorno bem definido, você está ali certamente diante de uma lesão de cárie. Então, esse seria um bom parâmetro para a gente identificar se é uma lesão de cárie ou se é um material restaurador. Olha aqui o que a gente tem, né? Olha só o contorno disso aqui. Tá muito bem contornado, né? Olha, então parece que certamente teve um mínimo de preparo ali para essa cavidade ficar desse jeito. Então, certamente isso aqui está preenchido por material restaurador, tá? Então, só para finalizar essa parte de lesão de cárie, eu queria falar, né? Fechando aqui, que a cárie é um processo destrutivo. Ela vem com a ideia de desmineralização do dente, então ela vai fazer com que haja perda de tecido duro daquele dente e vai gerar uma cavidade. As imagens radiográficas da lesão de cárie, elas
tem situações que não são visíveis clinicamente, que na radiografia a gente consegue visualizar. Então, isso é um ponto bem positivo da imagem radiográfica utilizada aí para avaliação de lesão de cárie, que não são detectadas clinicamente. A cárie sempre, gente, vai gerar uma imagem radiolúcida, põe isso na cabeça. De todas as lesões radiolúcidas que a gente pode encontrar na odontologia, certamente a cárie vai ser a mais frequente, né? É um dos maiores problemas de saúde bucal que a gente já vem estudando há muito tempo. Reconhecer os fatores que influenciam a interpretação da lesão de cárie, então ter cuidado com os erros das técnicas, os erros na exposição radiográfica, ter cuidado com a interpretação do burnout, para não achar que é lesão de cárie. Então, conhecer tudo isso que pode interferir na nossa avaliação. E a cárie dentária, ela pode se desenvolver em qualquer superfície da coroa ou da raiz do dente. Então, ela pode surgir ali em qualquer ponto, seja por oclusal, por vestibular, lingual, mesial, distal, superfície radicular. Todo canto ela pode aparecer. Então, a gente tem que estar bem atento na hora de avaliar radiograficamente os dentes em busca de uma lesão de cárie, certo? Agora, eu queria partir para a nossa outra parte, que é para falar da identificação de materiais. E aí, vamos falar um tanto sobre material restaurador, né? Que eu acho que é um ponto que sempre me perguntam para avaliação. É resina, é amálgama, como é o aspecto? Tem restauração, não tem? Vamos falar disso e vamos observar os aspectos radiográficos desses tratamentos odontológicos que a gente costuma observar nos pacientes. Seja ali, por exemplo, os pacientes que apresentam restaurações protéticas, né, reabilitações protéticas, que tem materiais provisórios, às vezes com acrílico, pacientes que têm aquelas coroas em cerâmica, né, a porcelana, as resinas compostas, que a gente vai falar também, a presença de amálgama, restauração ou reabilitação ali com coroa em ouro, implantes dentários, pinos intrarradiculares, né, os retentores. Vamos falar um pouco sobre esses aspectos radiográficos desses materiais. Começando pelo amálgama. Então, a gente tem o material amálgama, que é uma liga metálica, né, uma liga ali à base de mercúrio, que vai possibilitar a restauração de regiões que foram acometidas por lesões de cárie. Então, o amálgama é um material muito utilizado na odontologia, apesar de hoje a gente estar vivendo essa era da odontologia estética, que vem, né, substituindo muitas vezes restaurações de amálgama por resina. A gente sabe que é um material que já houve, né, a sua consolidação odontológica há muito tempo. Ele apresenta uma elevada densidade, né, o número atômico do amálgama é um número elevado, o que vai fazer com que o objeto, né, o amálgama, a restauração de amálgama, tem o potencial de absorver uma grande quantidade de radiação, fazendo assim gerar uma imagem radiopaca para interpretarmos. Então, aqui tem um esqueminha, né, de uma restauração de amálgama, mas aqui a gente vai para a nossa imagem radiográfica. E na imagem radiográfica, o que a gente observa? A gente observa um premolar com duas áreas aqui, olha, certamente aqui em faces oclusais, com imagens radiopacas compatíveis com restauração de amálgama. Então, é uma imagem extremamente radiopaca, né, gente? A radiopacidade, ela supera, inclusive, a radiopacidade do esmalte. Ela chega a ter um tom brilhante de tão branco, né, de tão puxado para o branco que é essa imagem da amálgama. Aqui já uma questão também de restauração de amálgama, porém envolvendo maior quantidade de faces de um dente. Então, olha o que a gente tem aqui. A gente tem, olha, a oclusal, a mesial desse, a distal, a oclusal e a mesial, e a distal e a oclusal. Então, aqui, ó, vários dentes, várias faces, utilizando aqui o amálgama para trabalhar essas restaurações. Então, imagens radiopacas compatíveis com restauração de amálgama. Ou, se não quiserem falar que é amálgama, pode colocar só compatível como material restaurador. Tá? Aqui, uma outra situação que é importante a gente observar radiograficamente é quando há excesso nessa restauração de amálgama. A gente consegue observar, olha só, que eu tenho algo que vai além do contorno da superfície dentária. Isso representa um excesso de material restaurador na face interproximal aqui desse dente.
E isso não é nada favorável para a higienização do nosso paciente. Isso, inclusive, pode fazer com que haja uma recidiva de lesão de cárie ou também pode propiciar uma lesão de cárie no dente adjacente. Então, tem que ter muito cuidado na hora de confeccionar uma restauração para que nunca você deixe o paciente com excesso de material. Outra característica interessante observarmos é quando há algum tipo de fragmento de amálgama nos tecidos no paciente. Pode gerar para ele, olha, esse aspecto aqui radiográfico, onde você observa vários pontos radiopacos, caracterizando para a gente fragmentos de amálgama. E isso ali nos tecidos, né, com o passar do tempo, pode gerar o que a gente chama de tatuagem por amálgama. Você vai observar, olha, um escurecimento na mucosa do paciente por conta de fragmentos de material. Então, isso dali a gente chama de tatuagem de amálgama, que radiograficamente a gente observa, né, pontos radiopacos presentes ali numa determinada área. Então, às vezes, vai remover uma amálgama de um dente, cai um fragmento nos tecidos, tem que ser removido para que você não gere uma consequência desse tipo para o paciente. Então, informação: amálgama sempre vai ser radiopaco. E a segunda informação, que foi o que a gente viu lá no início, é lesão de cárie sempre é radiolúcida. E agora a gente entra no outro tipo de material, né, que é usado na restauração também, que são as resinas. As resinas, elas vão ter diversos fabricantes, elas vão ter diversas composições. Né? O material que contém ali naquela resina, que você consegue ler lá das normas do fabricante, vocês vão ver que vai depender da marca, vai depender do fabricante a composição. Então, isso é variável. E dessa forma, a gente encontra hoje no mercado resinas radiolúcidas, com aspectos radiográficos radiolúcidos, e resina com aspecto radiopaco. Isso depende do material restaurador que se utiliza. Nota-se que a indústria, né, tem tentado incorporar o material resinoso, substâncias que gerem uma radiopacidade, de modo que ao realizar uma radiografia a gente consiga visualizar a presença daquele material restaurador ali presente. Então tem muitas resinas hoje que têm a característica da radiopacidade. Porém, a gente sabe que tem pacientes com restaurações em resina que são radiolúcidas. Então a informação inicial é: a resina ela pode ter aspecto radiolúcido quanto aspecto radiopaco. Isso depende do material que foi utilizado. Se houver dúvida na avaliação radiográfica, o exame clínico é que vai elucidar qualquer tipo de questão que você ficou ao avaliar somente a radiografia. Então, se tem dúvida na imagem radiográfica, quem vai definir ali é o exame clínico, certo? Então, aqui, olha só o que a gente tem. Nesses espaços aqui, olha o contorno, não é bem definido, gente? Isso não parece lesão de cárie. Então, aqui a gente está diante de restaurações radiolúcidas. E aqui, olha só, imagens radiopacas, também compatíveis com restaurações de resina. Porque observem, isso daqui não parece amálgama, ela tem aquele brilho, aquele branco que chega ao fusca. Não tem. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma radiografia com imagens radiolúcidas e radiopacas compatíveis com material restaurador de resina. Aqui outra situação também, olha só. A gente tem aqui, olha, resina, olha aqui. Então, são imagens radiopacas compatíveis com esse tipo de material. Aqui também, olha só. Aqui, cuidado, porque isso daqui a gente está diante de uma sobreposição dentária. Então, a gente tem o incisivo lateral sobreposto ao incisivo central nessa região interproximal. E isso daqui vai ficar radiopaco por conta da sobreposição de tecidos duros. Eu tenho um sobreposto ao outro. Mas não significa que você tenha ali restauração presente. Outra situação aqui também, olha só, você tem restauração aqui, olha, isso aqui é resina. Mas isso daqui, gente, tá tão radiopaco, parece resina, olha só a diferença. Olha só, isso e isso. Não dá pra ver que é uma radiopacidade diferente? E olha só aqui, ó. Essa é a imagem clínica dele, eu vou colocar ela em cima aqui, ó, da radiografia, pra gente observar, olha, esse dente aqui é esse daqui. Esse aqui é esse, e esses dois aqui são esses dois premolares. Olha o amálgama aqui e olha ele aqui. Olha aqui, olha ele aqui.
E aqui, olha, são duas resinas e olha elas aqui. São radiopacas, são. O amálgama radiopaco é. E aí, o que a gente observa? Tem uma diferença na radiopacidade, tá? Mas assim, só para esclarecer, né, quem for fazer um laudo radiográfico pode colocar ali imagem radiopaca compatível com o material restaurador. Quem vai definir se é amálgama, se é resina, é a avaliação clínica, é o dentista que vai olhar ali em cavidade bucal. A não ser que você tenha muita certeza ali se é amálgama, você pode colocar também, complementar dizendo que é amálgama. Mas o importante sempre é identificar onde há a presença da restauração. E até eu coloquei aqui um passo a passo, né, de uma restauração de resina, não é o objetivo da nossa aula, mas só para mostrar para vocês essa característica, né, olha só, o tratamento que foi realizado aqui, ele saiu de uma condição desse tipo aqui, né, acho que nunca estudaram o mínimo de anatomia dentária aqui, e aí foi removido, foi feito todo o preparo da cavidade, foi feita toda a inserção do material, né, preocupação com a estética aqui, com a anatomia da face oclusal, e aí parte de polimento, né, sendo executado, e observa o resultado final desse tratamento. Olha só as faces oclusais. Lembra do que tinha lá no início? Olha o que resultou, né? E aqui a gente tem o radiográfico mostrando pra gente esse tratamento que foi realizado no paciente. Você tem lá as imagens radiopacas compatíveis aí com restauração de resina. E agora eu vou falar de um outro tratamento que aí está relacionado às coroas metálicas, né? Quando você vai fazer ali, você está diante de uma situação onde vai entrar aí um trabalho laboratorial, né? Geralmente o laboratório de prótese, e você vai confeccionar uma coroa em metal. Você vai solicitar uma coroa metálica para o paciente. Pensou em metal, pensou, né, no material ali com maior densidade, né, o níquel, o cromo. A gente está trabalhando com materiais mais densos que vão gerar imagens de que tipo? Imagens radiopacas. Então, quando eu encontro uma situação dessa aqui, o que eu estou observando no paciente? Que é um paciente que foi submetido a um tratamento, né, reabilitador com coroa aqui, coroas metálicas. Então, tem imagens radiopacas associadas a essas coroas, e esses dentes aqui também têm imagens radiopacas, porém incompatíveis com material restaurador de amálgama. Inclusive, a gente consegue observar que a coroa metálica, ela tem um aspecto, né, radiopaco muito parecido com o amálgama, que também é uma liga metálica. Aqui também outros dois exemplos radiográficos de imagens com coroas metálicas. Aqui eu quero mostrar para vocês a presença de um pino intrarradicular num dente. Então, é aquele paciente que vai apresentar um tratamento endodôntico já realizado, radiopaco aqui, que é a gutapecha, que eu falei na outra aula. E aqui, olha, eu tenho um pino intrarradicular para ajudar na fixação dessa coroa. Então, eu coloco um pino dentro dessa raiz, e aqui a gente pode ter pinos metálicos, pinos de fibra de vidro, vai depender do tipo de tratamento do paciente, mas aqui a gente observa uma radiopacidade associada a esse pino, esse retentor intrarradicular, e aqui em cima a gente também tem uma imagem radiopaca compatível com uma coroa. E no caso desse paciente, como ele tinha ausência aqui, né, logo nessa região adjacente, o que a gente tem aqui é uma prótese fixa, né? Não é só uma coroa e um pino. Aqui a gente tem uma prótese fixa que se apoia também nesse outro dente. E aqui a gente tem a região do pôntico, né? Onde a gente tem a ausência dentária, que a prótese vai agora tentar suprir essa ausência, se apoiando nesse dente e nesse dente. Tratamentos com coroas de cerâmica. Eu tenho uma coroa metálica, eu tenho, mas eu também tenho uma coroa de cerâmica, a porcelana ali, que a gente ouve muito falar. A coroa de cerâmica, ela vai ser ligeiramente radiopaca, ela vai ter uma radiopacidade que se assemelha com o aspecto da dentina, tá? E ela, para ser fixada no dente, vai precisar de uma adesão através de um cimento. O cimento que vai fazer essa aderência da coroa com o remanescente da coroa dentária, né? A coroa de porcelana com a coroa dentária. E a gente vai observar uma linha radiopaca, mais radiopaca ainda, caracterizando a presença do cimento. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, né, uma unidade dentária que foi reabilitada com uma coroa em cerâmica, e essa linha radiopaca mostra a linha do cimento. E observem, olha, a radiopacidade daqui, se não é muito semelhante com a da
dentina. Concordam? Então, a radiopacidade de uma coroa de cerâmica é semelhante à radiopacidade da dentina. As coroas de cerâmica também nessa outra radiografia, olha só, né? Um paciente que foi reabilitado, né, na região posterior com várias coroas, olha só. Aqui, aqui, e olha a linha radiopaca compatível ali com o cimento. Essa é uma outra situação onde você tem uma coroa com a mistura, que pode ter um componente metálico e um componente também em cerâmica. Sendo assim, você vai ter imagens radiopacas, porém com radiopacidades distintas, sendo a parte em metal mais radiopaca e a parte em cerâmica também radiopaca, porém menos radiopaco que o metal, certo? Então, você tem a parte metálica e a parte em cerâmica. Aqui também, olha, é um caso de paciente com prótese fixa, onde você observa a parte metálica e a parte em cerâmica aqui, olha só. Dá para ver bem essa questão na imagem radiográfica. E aqui, restaurações. Outro exemplo aí de tratamento odontológico que a gente tem muito é o implante, né? Hoje em dia a gente tem vários casos de pacientes reabilitados com implantes, a gente encontra muitas radiografias hoje dos pacientes com implante e é só observar mesmo que o tratamento do implante vai gerar para a gente uma imagem radiopaca. Então, seja lá em que fase for do tratamento, olha só, né? A inserção dessa primeira porção, ou já no final, quando a gente já tem ali a confecção da coroa do implante, essa imagem vai ser pra gente sempre uma imagem radiopaca, tá? E era isso. Falei um pouquinho sobre os materiais, sobre restauração, sobre tratamentos reabilitadores, só para dar para vocês um parâmetro de como a gente observa radiograficamente essas estruturas. Então, qual é o aspecto radiográfico de todas elas? Acho que deu para a gente ter uma noção hoje. Tem um tratamento ortodôntico também, né? Com os brackets, com as bandas ortodônticas. Aquele tratamento que usa esses materiais metálicos vão gerar também imagens radiopacas, mas eu acredito que muita gente já viu e já conhece como essa característica radiograficamente, certo? As referências estão aí e eu acabei. Um beijo para vocês, qualquer coisa é só mandar mensagem e tchau, tchau, até a próxima.